Fala aí. Olá, meus amigos, está chegando a 26ª jornada da temporada 3 do Zuca e Tuga, com as previsões para o ano de 2026. O Natal passou, já temos aí esse ritmo de ano novo para projetar um ano que promete demais. A gente fala sempre do futebol português e também do futebol brasileiro. Eu, Caco da Mota, jornalista, comentarista da ESPN, João Almeida Moreira, correspondente do jornal A Bola de Portugal, no Brasil, falando de Ribeirão Preto. Eu estou em Porto Alegre e temos aí ainda o Campeonato Português a ser decidido, porque a temporada ela é repartida no meio, com o Porto sendo aquela equipe que está liderando, enfim, tendo o Sport, o Benfica atrás, muitas emoções, Champions League. Olha aqui, João, ano de Copa do Mundo, estou com a miniatura da bola da Copa do Mundo de 2026, tem Portugal, tem Brasil, teremos as previsões, já desejando a todos um feliz ano novo e temos muita coisa para projetar, né, João? Isso, muita coisa, para começar pela Copa do Mundo, que vai ser o grande evento, né, do ano, mas também futebol português, futebol brasileiro, enfim. Tudo o que sempre discutimos, 2026 promete ser um ano ainda mais quente por causa desse evento, o maior evento do futebol mundial. Pois é, a gente começa então fazendo uma projeção aqui, e eu até não preparei aquela arte específica, porque é muito do futebol brasileiro, depois eu terei para o futebol português, mas a previsão que a gente começa perguntando quem será o melhor time da América. A gente teve aí na Libertadores da América. América que a gente fala é Libertadores da América. A gente teve aí o Flamengo muito forte em disputa com o Palmeiras, mas será que poderíamos ter uma outra equipe para surpreender o Flamengo nesta temporada que começa agora em 26 com um calendário apertado, porque é ano de Copa do Mundo, João? Eu voto que a melhor equipe da América vai ser o Flamengo de novo. Claro que há concorrência, né? Mas o Palmeiras que vai aparecer mordido e já provou muitas vezes este Palmeiras de Abel Ferreira e de Leila Pereira que não se pode ignorá-lo, né? Quando ele está ferido é quando é mais perigoso, mas eu acho que o Flamengo tem uma vantagem, mantendo o Filipe Luís, mantendo a maioria dos jogadores, ainda se reforçando com um ou outro. Acho que o Flamengo vai ser a grande equipe da América. Peço desculpa de não ser muito criativo, mas acho que vai continuar a ser um domínio do Mengão. Pois é, eu até não sei se a gente pula já para quem será o melhor time da Europa, que eu acho que faz sentido, né, João? Aí eu tenho aqui uma posição que a gente vai, pela primeira vez, a gente, para quem viu a jornada anterior, a gente praticamente foi unanimidade em tudo, né? E agora existe um pouquinho assim para a gente também poder ter um pouco de discussão, enfim, mas quem será o melhor time da Europa nessa temporada, né? Tivemos o PSG vencendo a Champions, né, na temporada, e agora temos uma temporada que podemos... E não é só isso também, né? Não é só vencer Champions, também pode ser, além disso, ir muito bem no seu campeonato nacional, enfim. E eu vejo, assim, que o PSG tem tudo para repetir também. Você falou do Flamengo, tem ótimas condições para isso. O Real Madrid não é mais o mesmo até desde a saída do Ancelotti. Não é só por causa disso, mas tem muito a ver com isso. É difícil. O Xabi Alonso não está conseguindo ter essa consistência. O Barcelona pode crescer como um candidato ao título espanhol, mas eu vejo assim aquele que é sempre muito forte na Alemanha, muito forte como candidato, mas eu tenho o Manchester City não está tão bem no Campeonato da Inglaterra em termos de classificação, mas é sempre uma equipe muito forte, com Haaland, Foden, enfim, uma equipe muito forte, com Pep Guardiola, mas eu vou apontar aqui, e já vou colocar os dois escudos, você justifica o seu, eu vou apontar o Arsenal, podendo ser o campeão, o melhor time da Europa, se projetando nesse momento,
para rodar um pouco até, criar debate, enfim, mas o seu candidato é muito forte também. Eu justifico o Arsenal pelo que tem feito, a consistência na Inglaterra, inclusive também na própria Liga dos Campeões da Europa, muito consistente, uma grande equipe que se sustenta, inclusive acrescentando jogadores que a gente fala muito e que pode ainda jogar mais. Nem jogou tudo que a gente esperava, nem sempre titular, mas o próprio Gyökeres, né? É um jogador que pode crescer bastante, enfim, uma equipe que pode crescer ainda mais. Embora eu também considere o Bayern muito forte, como sempre é. Esse sim, parece a equipe mais linear do mundo para tudo, né? Tanto no campeonato alemão como na Europa. É difícil uma queda brusca do Bayern. Ele sempre está entre os cinco do mundo em todos os anos. E ele vem muito forte com Harry Kane, enfim. Eu acho que o Bayern Munique tem a vantagem de ter o campeonato praticamente conquistado, ou seja, pode depois, e isto ainda estamos em 2025, né? Ainda falta meio campeonato, mas o Bayern tem essa vantagem, é tão monopolizador na Alemanha que depois pode se dedicar 100% à Liga dos Campeões, né? E até colocar algumas reservas ou fazer descansar alguns jogadores no campeonato alemão. E isso torna, na minha opinião, um favoritíssimo à Liga dos Campeões, poder gerir o campeonato facilita. Enquanto que o Arsenal, por exemplo, que sim, eu até acho que o Arsenal é a melhor equipe que o Bayern neste momento, mas não vai ganhar fácil a Premier League, né? Vai ser difícil, até porque tem muito peso emocional, já não ganha há muitos anos, já não ganha, eu acho que desde 2004, então já não ganha há mais de 20 anos, vai ter um peso emocional muito grande, vai se dedicar muito à Premier League. E por isso talvez abdique a determinada altura, não consiga ter pernas para todas as competições e abdique um pouco da Liga dos Campeões. E a Liga dos Campeões é o que faz, principalmente, o clube ser um grande conquistador da Europa, né? Se bem que se o Arsenal ganhar a Premier League inglesa, como parece e eu acredito que vai ganhar, já é um feito extraordinário. Ganhar a Premier League é, na minha opinião, bem mais importante do que ganhar a Liga Europa ou qualquer outra prova. Ou seja, depois da Liga dos Campeões, a Premier League é a principal competição. Mas como eu acho que o Arsenal não vai ganhar a Liga dos Campeões e que o Bayern é talvez mais candidato, aposto no Bayern. Mas enfim, aposta, né? E é como você diz, apostar no Bayern é sempre mais ou menos garantido, né? Desiludir nunca desilude, né? Fica, às vezes não ganha, né? Mas fica lá sempre perto. E se a gente for pegar a tabela a classificação que termina a temporada da Liga dos Campeões, você tem o Arsenal com 6 vitórias em 6 jogos, o Bayern com 5 e uma derrota. O PSG, depois é o terceiro colocado, Manchester City, e aí que eu vejo que é muito próximo desses 4. Por mais que sempre uma equipe italiana, quando entra num tipo de confronto como esse, não me refiro tanto à Atalanta, mas à Inter, a gente tem essa possibilidade de chegar em decisão, como já chegaram em outros anos. Mas eu vejo que vai ficar muito próximo desses 4 que estão aí liderando. Sim, Arsenal, Bayern, vai depender muito de confrontos, enfim, né? Mas é Arsenal, Bayern, PSG e City. Não vejo outras equipes para chegar por aí. eu acho que a derrota do Bayern é precisamente com o Arsenal lá em Londres. Mas além desses, a gente tem sempre que colocar outros dois, né? Que é Real Madrid e Barcelona, porque principalmente o Real Madrid pode ter uma subida de forma e o Barcelona que está jogando melhor, bem melhor do que o Real Madrid, mas não tem aquela tradição tão grande como o Real Madrid na Liga dos Campeões. Mas enfim, vamos ver. Tem o Chelsea também, né? Campeão do mundo, né? Então também a Porque gente tem. nesse tipo de competição, quando vira ele mata-mata, pode ser que aí é outro tipo de confronto, né? Uhum. E existe aí, muda um pouco de figura. Tem esse caso também, não é sempre que aquela equipe que faz a melhor campanha na primeira fase é que vai acabar vencendo, enfim. Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta que não está aqui, para a gente falar um pouquinho de Europa e de Portugal e de Brasil, João. Uhum. Deixa eu remover aqui. Quem seria o seu candidato para o título brasileiro e para o título português? A gente já falou, mas não falamos. A gente falou exatamente quem foi o melhor
técnico do ano, Portugal, na rodada anterior, que foi o Rui Borges, e a equipe foi o Sporting, como o Flamengo foi no Brasil, e a gente teve o Felipe Luiz. Mas eu não me refiro a técnico, eu digo Campeonato Brasileiro. Vai começar agora cedo. Aí pode ter um outro campeão, quem sabe o Cruzeiro não vai ganhar esse ano aí, de 2026. Com o Gerson, daqui a pouco chega o Gerson, chegam outros jogadores, quem sabe não consegue. O Campeonato Brasileiro é sempre um dos mais difíceis de prever, apesar de nos últimos anos o domínio do Palmeiras e do Flamengo tenha tornado um pouco mais previsível o campeonato, mas é sempre imprevisível. Há pouco tempo ganhou o Botafogo, há relativamente pouco tempo ganhou o Atlético Mineiro, o Corinthians também ganhou algumas vezes há pouco tempo, enfim, mas eu acho que se eu votasse, essa assim uma aposta, né? Aposta, eu apostaria no Palmeiras desta vez. Não aposto no Palmeiras para ganhar a Libertadores, acredito que o Flamengo é o principal candidato, mas o Brasileirão talvez o Palmeiras conquiste, assim, é o meu palpite, apenas palpite. E o Cruzeiro, com um Tite, com reforços, com uma equipe já muito bem montada do ano passado, com o Leonardo Jardim, pode realmente surpreender, mas ainda vejo o Cruzeiro ali como terceira força, por aí. Tem a questão de convocações, algumas equipes perdem, mas no Brasil nem tanto assim. Mas eu vejo o Cruzeiro com o Tite com boas possibilidades. Vai depender muito da arrancada e do que fizerem em termos de gestão do estadual. Tem que tomar cuidado, porque os mineiros, os gaúchos têm muito isso, e algumas equipes do Nordeste também. Essa questão de. E o Nordeste também tem a Copa do Nordeste, que atrapalhou demais. Fortaleza, Ceará, que caíram os dois. É uma temporada muito forte. Bahia também pode se complicar, porque é um calendário muito apertado. Então a gente tem aí, principalmente dupla Grenal, Atlético Mineiro e Cruzeiro, tendo que o Campeonato Mineiro e Gaúcho é muito importante por causa do adversário. Não é que você tenha que ganhar, você não pode perder para o seu adversário. E isso pode atrapalhar a temporada. Mas eu vejo que com o Tite, o Cruzeiro pode sim, de alguma forma, correr por fora, como o Cruzeiro em algum momento foi candidato e não chegou lá. Mas agora eles têm ainda, além disso, Libertadores. Então, é algo que possa mudar o calendário. Agora, em Portugal, é aquilo que a gente falava, o Porto muito próximo do título, eu estou quase mudando de opinião, mas eu vou aguardar mais umas 2, 3 rodadas, começando uma próxima, quem sabe na próxima temporada, na quarta temporada do Zuca e Tuga, eu me volto e digo que o Porto é o favorito e deve ser o campeão, mas eu ainda tenho uma desconfiança de que aconteça o que aconteceu naquela temporada 18-19, que virou o ano na frente, mas não era tanta vantagem assim, e o Benfica deu uma arrancada e conseguiu tirar o título. Eu vejo o Sport muito consistente ainda, mas agora vem ainda o Thiago Silva, a gente não falou disso, né? O Thiago Silva para dar uma maturidade, para ser o capitão da equipe do Porto, é um time muito jovem, tem o Luke de Jong que está machucado, mas aí eu vejo que o Porto pode ficar mais maduro nesse aspecto, até para conquistar o título. E seria maravilhoso, né? O Thiago Silva chega e já levanta uma taça como capitão. Pô, o cara chega, ele que teve uma fase no Porto B, ele não conseguiu se estabelecer ainda, início de carreira, depois ele vai para o Dinamo de Moscou, e aí que ele começa uma arrancada na carreira até virar o grande jogador que virou, inclusive com seleção brasileira, claro, tem aquela Copa do choro dele, enfim, mas ultimamente tem sido um jogador fundamental, importantíssimo, que deixa muito saudade no Fluminense. Estou me referindo ao Thiago Silva, mas eu vejo assim, o Porto, é difícil não apontar o Porto, mas é só para a gente ter um pouquinho de debate, discussão, e daqui a pouco lá na frente, o Caco tinha um pouco de razão, para dar um pouco de emoção, senão acabou o campeonato, né, João? Acho que o Sport pode botar um pouquinho de pressão, pelo menos, para cima do Porto. Benfica eu não vejo. O Benfica eu vejo para atrapalhar. O Benfica pode tirar pontos do Porto que ajudem o Sport. E do próprio Sport para matar logo de vez o campeonato também para o Porto. Não, eu não acho que o campeonato esteja encerrado, mas acho que o Porto, além de estar lançado, tem ainda outras vantagens. É que tem o calendário mais desafogado, porque não tem Champions League, e tem, além disso, mais vontade, talvez, às vezes há mais vontade. Quem não ganha há muito tempo acaba por se dedicar mais. Eu vejo a cada vitória do Porto, os festejos, não só dos jogadores, mas a torcida, é muito intenso, porque a equipe está com vontade realmente de voltar a ganhar, e talvez o Sporting não tenha tanta vontade assim.
Claro que tem muita vontade. O que eu quero dizer é que não é tão essencial para o Sporting ganhar o campeonato depois de ter ganho 2 seguidos. E, portanto, vejo o Porto como mais candidato. Só que, claro, está lançado. Já muitas vezes houve golpes de teatro, como a gente fala em Portugal, e pode haver uma mudança. E acho que o Sporting, sim, é o que está mais... É o que pode fazer mais sombra ao Porto. Vejo o Benfica um pouquinho atrás, mas, claro... pela tradição, o Benfica também nunca pode ser deixado muito de fora, né? Agora uma pergunta difícil, mas ela facilita pelo número que a gente pede aqui, e o Fã de Esportes, eu tô falando, não tô na ESPN, mas é o Fã de Esportes que nos acompanha na ESPN, também está aqui no Zuquituga. 5 candidatos ao prêmio de campeão, ou na verdade não é prêmio de campeão, deixa eu alterar aqui, vamos botar aqui já. É o título de 5 campeão. candidatos ao título de campeão, o título da Copa do Mundo. E aqui está exatamente o ranking da FIFA, João. Sim, eu considero esses os 5 principais candidatos. Acho que o Brasil está mais à frente do que a Inglaterra, pelo menos. Estou gostando muito do trabalho do Ancelotti. Pode ser que esteja a ficar seja um pouco exagerado, mas eu estou gostando muito. Acho que vejo o Brasil em boa posição para o Hexa. Até porque não é o principal favorito, e isso às vezes é bom, né? Quando o Brasil é muito favorito, acaba por criar uma pressão tão grande que acaba por se prejudicar. Acho que a Argentina e a Espanha estão à frente porque são das grandes equipes, aquelas que são mais equipes, são mesmo equipes, a gente já sabe como é que joga a Espanha, já sabe como é que joga a Argentina, já há equipes titulares há algum tempo, e portanto eu acho que eles estão à frente, mas depois eu coloco o Brasil ali, se fosse Fórmula 1, ali na segunda linha ali da pole position, ali ao lado da França, e a Inglaterra atrás. Esse recorte aí inclui os 5 primeiros, mais um pouquinho para baixo, o sexto é Portugal. Só que Portugal eu acho que não tem a mesma força desses 5, porque nunca foi campeão do mundo, porque aquilo que eu já falei aqui muitas vezes em outros programas, eu acho que falta aquela pressão. Se o Brasil tem às vezes excesso de pressão, acho que Portugal falta um pouquinho de pressão a mais, porque Portugal, quando chega a uma semifinal, a uma final nunca chegou, mas se chega a uma semifinal, já há uma alegria muito grande no país, já é um grande feito, e às vezes depois essa falta de expressão que faz que falta depois o último salto até ser campeão. Acho que Portugal tem das melhores seleções do mundo, e provavelmente uma das melhores da história do país, mas mesmo assim acho que tudo depende dos acasalamentos, né? Ali do chaveamento, como se diz no Brasil, do sorteio. Mas acho que o mais natural seja Portugal chegar a umas quartas ou uma semifinal. Porque, atenção, nessa Copa do Mundo, como há mais seleções, há mais uma eliminatória, né? Então, se vocês chegarem a umas quartas de final, é sinal que já eliminou 2 seleções para trás. Mas por isso vejo Espanha e Argentina na primeira fila da pole position, e na segunda França e Brasil ali, talvez até o Brasil à frente da França, e depois a seguir Inglaterra, e então aí já coloco Portugal, mas mais por patriotismo do que outra coisa, porque eu não acredito muito que Portugal tenha condição de... Veja a Alemanha, por exemplo, embora esteja numa fase pior, com muito mais condições de ser campeão do mundo do que Portugal. Sabe que uma coisa que eu não tinha pensado, e esses dias eu comecei a pensar, João, que muitas vezes influencia, é a questão do clima. Uhum. E eu vejo que sempre o clima muito quente, ele é pior para as equipes europeias, né? Sim, E certamente Estados Unidos, o México, jogos no México e no Canadá nem tanto, que é bem mais pro alto. Existe uma possibilidade, sim, você joga na Flórida, nesse período da Copa do Mundo é muito quente, né? houve, desculpas interromper, mas é só para acrescentar, houve 2 Copas do Mundo no México, uma foi ganha pelo Brasil e outra pela Argentina, e houve uma nos Estados Unidos que foi ganha pelo Brasil, ou seja, os europeus realmente está aí a prova de que têm um pouco de dificuldade. Se bem que a Europa não seja toda muito homogénea em relação ao clima, os portugueses, os italianos, os espanhóis convivem muito melhor com o calor do que outras seleções, mas mesmo assim há uma vantagem para os sul-americanos, sim. Por muito tempo a Copa, quando ela era disputada no continente americano, sul-americano, era vencida pelos sul-americanos. Aí eu acho que era mais localismo, porque não tinha essa globalização toda.
e quando era na Europa era mais para os europeus. Aí depois que ela começa a mudar e vai para outros continentes, enfim, até que a Alemanha dá um show, vira um time mais brasileiro que o próprio Brasil, fazendo 7-1. Mas eu vou pegar para falar do Brasil, retomar essa imagem do nosso último episódio, que é interessante, né? Porque o Filipão com Portugal não fez, chegou aonde você disse que certamente ele é um cara ovacionado em Portugal pelo que fez pela seleção de Portugal, mesmo não ganhando, né, João? Em Sim, Copa do Mundo e final de Euro, sim, perdendo para a Grécia. é que Agora, se fosse no Brasil, uma Copa América já nem tem tanto valor assim, mas se ele perde uma Copa América para a Argentina, por exemplo, todo mundo ia desdenhar, pô, perdeu para a Argentina, não pode. Não digo nem para a Argentina, não. No caso, a Grécia seria perder para o Paraguai, talvez até para o Peru, uma final para o Peru numa Copa América. Pegaria muito mal para um técnico brasileiro. Para o Filipão, não. É motivo de festa em Portugal, é diferente, é, né? o segundo lugar na Eurocopa, não tanto festa. Aí foi realmente um Do jeito choque que foi, né? do jeito que foi, com a Grécia em casa, com a Grécia que é uma seleção de segunda ou terceira linha. E a Eurocopa é aquilo que depois se provou, anos depois, isso foi em 2004, e 12 anos depois, em 2016, eu acho que é uma prova que está ao alcance de Portugal. Porque basta, não é fácil, mas basta pegar ali uma França não tão boa, uma Espanha e uma Alemanha e uma Itália que se eliminam uns aos outros e tal, e com um pouquinho de sorte Portugal pode chegar lá e ser campeão europeu. Já a Copa do Mundo é uma briga mais de cachorro grande, né? Porque além de todos esses europeus, ainda tem o Brasil e a Argentina e Portugal Ah, não. João, mas o fato de ser campeão europeu já e de Liga das Nações não credencia Portugal para correr por Não, fora de alguma forma, assim? credenciar sim, Daqui a mas pouco chega na semifinal, aí chega Sabe o que eu vejo? Eu acho que está na hora de dar um salto maior. Eu nunca na história de Portugal teve uma geração tão interessante, ainda com o Cristiano Ronaldo, com todos os grandes jogadores que tem, para pelo menos então ser finalista da Copa. você repara que Não campeão, mas o ser ser, finalista. ser finalista, admito que isso possa acontecer, seria um grande feito, acredito, mas depois ganhar eu acho que não. Você vê, os países com o perfil de Portugal são tipo Croácia, Holanda, ou seja, países pequenos, né? Portugal tem 10 milhões de habitantes, tem metade da população de São Paulo, que só a capital, né? Esse tipo de países com esse perfil, no máximo chegaria à final. A Holanda, inclusive, a Holanda, que tem mais população que Portugal, chegou a 3 finais, né? No máximo chega ali. A República Checa, na altura Checoslováquia, chegou a 2 finais. A Hungria teve ali pertinho de ganhar, mas depois não consegue. É briga de cachorro grande, é aqueles países com 70 no mínimo milhões de habitantes, né? Tipo Inglaterra, França, Alemanha, Itália e o Brasil. Enfim, Espanha e Argentina têm um pouquinho menos de população, 40 milhões, mas são grandes países de futebol, e também ganharam. Acho que aí, esses países europeus bons, que têm boas gerações, etc., acabam por não conseguir ter essa consistência, porque para se ganhar a Copa do Mundo, eu acho que tem que estar lá sempre, ali perto, ali. Quartas, semifinais, lá sempre. Mas isso não vale para a Itália. Para a Digamos que Itália, se ela se classificar. agora para a Não Itália, vale, né? para a Itália é que a Itália de todos esses grandes, E né? nem a Alemanha nesse momento ou não. A Alemanha, olha, a Alemanha a gente não citou aqui, mas a Alemanha, dependendo de Não, dar uma engrenada, você é, tem que respeitar a Alemanha, hein? eu falei que Você eu que eu falo não é você, João, você é o jogo não, da não, imaginação, você que está junto com a gente debatendo aqui. não, não. Nós, É que eu citei a Alemanha ali quando eu falei que Portugal estaria na terceira fila, se fosse um grande prémio, né? Na terceira fila para posicionar ao lado da Alemanha, e acho que a Alemanha tem muito mais chance de ser campeã do mundo do que Portugal por causa de tudo isso, né? A tradição, o país grande, etc. E a Alemanha é meio que como que parecido com o Brasil, né? Quando está todo mundo distraído com a Alemanha, quando ninguém olha, é quando a Alemanha fica mais forte, mais poderosa. E uma coisa interessantíssima seria, você já imaginou, se por um acaso, não é absurdo, se por um acaso a Itália for campeã do mundo, pode acontecer, né? Itália pode. camisa não falta, né? Jogadores bons tem alguns, está faltando, vamos combinar que está faltando, não é por acaso esses maus resultados da Itália, estão faltando jogadores muito bons lá na frente.
acabou aquela geração de Baggio, obviamente, Del Piero, Totti, etc. Mas do meio campo para trás, tem jogadores muito bons em todas as posições de defesa e tal. Está faltando E alguns a craques. torcida é espetacular, né, nos Estados Unidos, né? A gente tem que Sim, levar em conta isso. Esses países vão levar muitos torcedores. Aí não é país grande, mas tem uma população suficiente, não cabe à população dentro dos estádios. Mas não, o poder econômico é muito forte para levar, e a colônia italiana, por exemplo, nos Estados Unidos é espetacular. Um eu jogo acho em que Nova York é em casa, né? em termos de colônia, assim, Estados Unidos e México jogam em casa. O México já costuma encher muitos estádios, né? E vai encher não só por estar a jogar no seu país, como também vai enchê-los todos nos Estados Unidos. Se por acaso tiver que jogar alguns jogos nos Estados Unidos ou no Canadá, vai encher. Acho que é a seleção que mais enche, porque embora seja um país com desigualdade, tem muita gente com dinheiro e está perto, né? Neste caso está perto. Mas mesmo quando as Copas do Mundo são na Europa, os mexicanos vão muito. Mas depois é isso que você falou, né? Os europeus, como têm um poder aquisitivo normalmente maior, acredito que a Inglaterra também vai encher muitos estados, enfim. Vai ser uma Copa Agora, se fantástica. a gente tiver uma surpresa, não digo nem campeã, mas uma surpresa correndo por fora de outros continentes. No continente da CONCACAF, digamos na Confederação CONCACAF, seria o México a mais forte. Na Ásia, provavelmente o Japão. E Mas na África, Marrocos, como já foi quarto colocado. mas acho que todos ali com uma ambição de quartas de final, semifinal no máximo, né? Não É vejo. isso aí. O México talvez mais até, consiga ir mais longe. Não tem grandes jogadores, as pessoas podem Pela achar, torcida. mas pela torcida, porque é um país muito É. grande também, que já está a prometer há um tempo, né? Já ganhou algumas competições, inclusive Copa das Confederações, Copas Sub-17, Mas Sub-19, não é uma etc. grande geração para uma Copa, né? Mas agora não está com uma grande geração. Só que nunca se O sabe, próprio né? Uruguai, né? O próprio Uruguai, que sempre teve, você falou de tradição, a tradição do Uruguai não. É, O Uruguai, a última vez com Cavani e Soares, embora tenha o Arrascaeta, tem outros jogadores, mas não é do nível da Argentina e Brasil. Só para fechar ali, João, a ordem, então. Eu vejo ali Espanha, França. Eu vou botar o Brasil à frente da Argentina dessa vez. A Argentina e depois a Inglaterra. eu Colocar o Brasil, acho que o Brasil, isso que você falou, ele chega como surpresa, não é ainda candidato, só que a Argentina tem o Messi, né? O Messi joga demais, mas podia empatar os dois, mas eu vou colocar pela ordem: Espanha, França, Brasil, Argentina e Inglaterra. Minha ordem aí de 5 candidatos. a minha Espanha e a Argentina na frente, porque são aquelas seleções que estão mais prontas, né? São equipes, não são seleções, são equipes, né? A gente sabe o 11 de uma e outra, de trás para frente. Então, embora eu não acho que a Argentina vai ser campeã do mundo, tem sido muito raro desde há muitos anos. Acho que o Brasil foi a última que repetiu 58 e 62. É muito raro alguém ganhar duas seguidas hoje em dia, mas coloco Espanha e Argentina, depois em terceiro coloco o Brasil, em quarta a França e quinta a Inglaterra. Inglaterra, boa seleção, talvez uma geração também ótima, tem feito boas campanhas nas últimas grandes competições, seja Eurocopas, seja Copas do Mundo, mas é sempre aquela coisa, é sempre uma desconfiança, né? Parece que também não chega, né? Não tem, falta um pouquinho de camisa, né? A Inglaterra. Agora sim, 5 candidatos a craque da Copa. Os caras vão ter que tratar muito bem essa bola aqui. Eu tô com a miniatura, né? A bola da Adidas ali, ó, tá FIFA, o símbolo da Copa, 26, dá para ver o número ali. Bem bacana. A Trionda, e tem um pouco daqui dos Estados Unidos, a gente tá vendo ali o Canadá, a parte vermelha ali com a folha canadense. Tem aqui uma águia mexicana, embora seja um símbolo bem americano, essas estrelas americanas, enfim, a gente tem esse tricolor dos 3 países na primeira vez, 3 Copas. E aí a gente tem aqui 7 jogadores. Por que 7? Porque eu escolhi 5, o João escolheu outros 5. Quais são os teus 5 candidatos a craque da Copa, João? E a mal, mais ou menos óbvio, né? Uma vez que a Espanha é uma das favoritas. Coloco 2 brasileiros, o Estevão, como. Eu ia dizer revelação, mas o Estevão já não é revelação coisa nenhuma, mas o Estevão mesmo como craque da Copa. O Harry Kane, que joga sempre muito, né?
pela Inglaterra, e se a Inglaterra for longe, ele pode ser tipo o artilheiro, né, da Copa. O Rafinha, porque tem sido o jogador brasileiro em mais destaque, e aquele que é, na minha opinião, desde há alguns anos, o melhor jogador do mundo, né? desde que o Messi e o Cristiano Ronaldo meio que pararam, que é o Mbappé, né? É um jogador absolutamente extraordinário, que é decisivo, faz gols, só não tem ganho troféus de melhor do mundo porque não tem tido aí a sorte de estar nas equipes que ganham a Liga dos Campeões e porque a França, com ele como principal figura, perdeu a última Copa do Mundo para a Argentina e, portanto, aí obviamente que o vencedor tinha que ser o Messi. Mas para mim são esses cinco. No entanto, sei que você vai uma escolha conservadora, né? Vai colocar aí dois caras, Figurões. dois figurões aí, né? O Lamine Yamal é um cara fantástico, é muito candidato a craque da Copa para até substituir o próprio Mbappé e Messi, que disputaram isso com unhas e dentes até a última bola do jogo da última Copa. Aliás, a final mais fantástica, acho que de todos os tempos, assim. A gente pode falar de tantos jogos, mas a final, a última Copa do Mundo foi espetacular. E era legal que era um choque de gerações. O Mbappé como sendo aquele cara fantástico que chega com tudo. E também a gente tem aí o próprio Messi como aquele grande jogador coroado merecidamente. Eu torci muito pela Argentina por causa do Messi. Ele merecia essa questão do melhor jogador do mundo. Agora, por isso que eu coloco ele de novo e eu tiro o Rafinha, porque eu coloco o Estevão como aquele grande jogador que pode ser o diferencial. A gente nem citou Neymar, imagina um improvável Neymar chegar à Copa e sendo um jogador fantástico, enfim, Que que teve seria, tudo para ser em outras Copas, pode correr por fora, tudo vai depender do que ele apresentar, talento ele tem, mas seria é o meio equivalente improvável. Seria o equivalente do ponto de vista individual à Itália ser campeã do mundo, né? O Neymar ser o melhor jogador da Copa. É verdade. E até eu coloquei o Ancelotti, esqueci ali que com o Filipão, para o Brasil ser campeão, tá muito parecido com aquilo do Filipão não levar o Romário, e aí o Ronaldo ser o cara, né? Então, assim, o Estevão é um cara que tá chegando na seleção, diferente do Ronaldo, que já era um cara assim da seleção, junto com o próprio Romário, enfim. Aparecendo bastante na seleção, mas o Estevão, para mim, tem tudo para ser aquele grande jogador, o diferencial do Brasil. E aí eu mantenho o Mbappé, porque é um fantástico jogador, que a qualquer momento pode ser decisivo em jogadas individuais e decidir. Eu tiro o Rafinha e acrescento ali. Aí, assim, se a Inglaterra for campeã, certamente o Harry Kane vai ser o cara, né? Claro que tem outros jogadores, mas ele vai marcar muitos gols e isso em Copa do Mundo pesa demais. E certamente é um jogador fantástico para isso. Tem o O Bellingham, mesmo porque. tem o Ah, Bellingham. verdade, também. Verdade. É verdade. Tem razão, João. E aí tem que seria um cara de um outro estilo de jogo, mas que pode ser um cara realmente decisivo. E aí tem o Cristiano Ronaldo, que é uma espécie de melhor jogador, claro que o próprio Harry Kane, mas um cara de frente, goleador, e que com autoridade pode, por que estar ali? Não precisa ser campeão. Ele pode ser, ele teria que chegar na decisão, mas ele pode chegar numa decisão e ter sido tão importante individualmente, embora o coletivo de Portugal seja fantástico, mas ele ser tão decisivo que uma outra seleção, pelo conjunto, tem tantos jogadores jogando bem, que nenhum individualmente, não é um exército de um homem só, não consegue ter um cara que jogou mais que o Cristiano mesmo, e daqui a pouco ele é artilheiro da Copa, vice-campeão, fazendo um gol de bicicleta, enfim, estou imaginando muita coisa. Ele pode fazer tudo isso, como o Messi também, coisa que o Harry Kane e o Rafinha podem entregar, mas eu tiraria esses dois. Agora, o Lamine Yamal, o próprio Estevão e o Mbappé, para mim, estão mantidos para serem esses 5 jogadores fantásticos, fora outros aí que a gente não citou, tantos Olha, outros jogadores. olha só como a França tem um elenco fantástico. A gente nem referiu o Dembélé, né, que foi o melhor jogador do mundo Não, de não. 2025. Portanto, o Mbappé tem jogadores com quem pode dividir um pouco a responsabilidade, né? Isso é muito importante.
O Brasil tem o Vini Júnior que a gente não colocou aí também. Exato, também tem E o isso. próprio Neymar pode não ser o craque se chegar, mas ele vai dividir responsabilidade com os caras que eu vejo o Ancelotti, o único cara em condições de deixar ele no banco e ele aceitar isso como uma condição. Se estiver bem, entra. Se não estiver bem, não entra. Agora, se ele começar a jogar, eu acho que vai ser difícil tirar do time se ele entrar bem, por tudo que representa. É meio parecido com o Cristiano Ronaldo. Começa e depois sai. É difícil não começar os jogos, né? É. Acho que vai ser difícil. Mas aí temos então para fechar o início do ano. Opa, entrou aqui de novo os nossos treinadores ex-Portugal, Filipão e ex-Brasil pentacampeão, e o Ancelotti, o futuro campeão, que será hexa na Copa de 2026, o grande italiano, Brasil sendo hexa nos Estados Unidos, México e também no Canadá. Língua que nos desune, passagem de ano em Portugal e aqui virada do ano. Vamos para a virada do ano, já fomos e já tivemos a passagem de ano, João. É por aí a diferença que temos nessa expressão de Réveillon, de virada do ano para nós brasileiros. Diferença mínima, eu acho que há poucas diferenças na língua. Mais uma vez, como disse no episódio da semana passada, há uma diferença maior em relação às tradições. Por exemplo, uma delas é essa que nós estamos obedecendo aqui, a tradição de usar branco, né? Em Portugal não existe essa tradição de usar branco na passagem de ano, até porque o branco é muito conotado com calor, com verão, e lá é frio, né? Lá está frio nessa altura, portanto ninguém se vai lembrar de usar roupa branca, né? Mas, no entanto, como eu estou no Brasil, estou aqui de branco, tal como você. Em relação à língua que nos desune, essa virada é pouco usado lá em Portugal, é pouco usada, é mais a passagem. Legal, então, desejamos a todos um feliz ano novo, um ótimo 2026, com Copa do Mundo, com grandes competições de Portugal, no Brasil, Libertadores da América, Champions League, Copa do Brasil, Taças de Portugal, tantas competições com jogadores portugueses mundo afora. E você, se quiser dar sugestões, além de se inscrever no canal, acessar o sininho para receber todos os episódios, pode dar sugestão de novos quadros, novidades, o que você espera a respeito do nosso Zuca e Tuga, que está chegando, João, a 4ª temporada. Olha como o tempo passa rápido, passa voando, e a gente está chegando aí a uma temporada com 26 jornadas. Começaremos a primeira jornada do ano de 2026, cheio de esperança e expectativa para que a gente cresça cada vez mais. Um abraço, João. Feliz ano novo a você, a todos que estão aqui, e muita saúde. Isso. Muita saúde para 2026, para todos que nos escutam, que 2026 seja uma temporada fantástica no futebol e não só, na vida toda de todo mundo. Um grande abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.